Bom, vamos lá. Essa questão aqui eu vou tirar do livro do Renato Brito, Cinemática, tá bom? É a questão 43. Vou ler um pouquinho aqui rapidinho. Uma lancha sai do ponto A, da margem de um rio com correnteza e navega na direção AB, que forma um ângulo alfa com a margem, até atingir o ponto B, na margem oposta, como na figura. A distância entre as margens do rio vale L. Durante a travessia, o vento sopra com velocidade U perpendicular às margens, fazendo com que a bandeira da lancha aponte numa direção que forma um ângulo beta, com a direção AB. Determine a duração da travessia. Bom, tá aí a questão, né? Vou vir aqui embaixo, já tem um leve desenho, muito parecido com o desenho que a questão forneceu. Tá? Vou discutir um pouco sobre ele. Tá bom? A direção AB aqui, né? A B, a gente tem o vento, né? E a gente tem essa seta aqui, que representa a direção e o sentido, né, da bandeira. Beleza? O que a gente vai discutir aqui? Vamos pensar que a gente tem um barco parado. Vou pegar o barco aqui. O barco parado aqui. Sim, só deixa eu ver se estou gravando. Estou gravando, perfeito. Se esse barco ele está parado e sopra um vento, um vento perpendicular aqui, na direção, vamos chamar de direção sul-norte, né? Se o barco ele tem uma bandeira, essa bandeira vai ela vai apontar na direção do vento, certo? O barco está parado. Agora, se eu tenho um barco que está em movimento, por exemplo, o mesmo movimento que está na questão, né? Movimento para cá. A gente tem um vento nessa direção, o que vai acontecer? Como que a bandeira vai ficar? É intuitivo pensar que a bandeira vai ficar inclinada para cá, né? Mas, matematicamente falando, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a mudança de referencial aqui. Vamos pegar esse barco, vamos fazer tudo em relação ao barco. Então, a gente vai somar o vetor de velocidade do barco negativo em todo mundo, para a gente justamente parar o barco. Então, nesse vetor aqui, ó, que é a velocidade do vento, VV, eu vou pegar esse vetor aqui, tá? Vou somar, né, com o negativo dele, tá? Porque eu quero parar o barco. Se eu quero parar o barco, vou descobrir justamente a velocidade do vento em relação ao barco. Oh, meu Deus do céu. Essa daqui é a velocidade do vento em relação ao barco. Entendeu? Pela regra de polígono, né? O que eu fiz aqui? Eu peguei, falei que a velocidade do vento em relação ao barco é justamente a velocidade do vento menos a velocidade do barco. Entendeu? É aquela história, é mudança de referencial, assim. Se eu estou numa rodovia com um carro a 50 por hora e tem um outro carro do meu lado, né, a 40 por hora, eu em relação a ele, quer dizer, ele em relação a mim, está andando com menos 10 km por hora, né? Só fiz essa mudança de referencial, só isso. Só que com vetores, né? Então, pela regra do polígono, né? O finalzinho aqui tem que se encontrar com a ponta do outro lá. É bem assim. Tá? Então, a gente vai usar isso como argumento de falar que a direção e o sentido da bandeira que está mostrado aqui é justamente a direção do vento, da velocidade do vento em relação ao barco. Então eu vou até mudar a cor, colocar um verde. Esse verde aqui, direção da bandeira, na verdade também é a direção do vento em relação ao barco. Tá, por enquanto isso não é tão importante assim, meio que por que eu estou fazendo isso, mas vai ter relevância daqui a pouco. Na verdade agora, né, que eu vou começar a falar. Bom, matematicamente falando, tem um ponto aqui. Matematicamente falando, a velocidade do vento em relação ao barco, né? Velocidade do vento em relação ao barco é a velocidade do vento menos a velocidade do barco, tá?
Só que velocidade do vento, velocidade do barco, em relação a quem? Em relação à Terra. Tá bom? Em relação à Terra. Tá bom. É isso. Como se esse V cortasse aqui, né? Ficar só a velocidade do barco, velocidade do vento em relação ao barco. Dá pra interpretar assim também. Bom, beleza. Agora vamos ver como é que é a velocidade do barco em relação ao vento. Velocidade do barco em relação ao vento. A gente vai fazer o mesmo esquema, o mesmo algoritmo aqui. Vai pegar a velocidade do barco e vai subtrair a velocidade do vento, porque a gente quer ver tudo agora no referencial do vento. Então, beleza. Opa. Aí. Tá? Então, a gente vai pegar a velocidade do barco em relação à Terra. Vai pegar a velocidade do vento em relação à Terra e subtrair, né? Vai pegar, bom, vamos dar nome aqui, né? Aqui é a velocidade do barco em relação à Terra, velocidade do vento em relação à Terra, tá? Agora a gente vai pegar, como a gente quer fazer uma subtração, né? A gente vai pegar esse vetor aqui, somente inverter ele aqui, tá bom? Agora nós temos o menos ele, que vai dar aqui, aí, vai nos dar a velocidade do barco em relação ao vento, perfeito? O que é interessante de notar, né? Vamos colocar matemática aqui, a velocidade do barco em relação à Terra menos a velocidade do vento em relação à Terra. Qual que é uma das sacadas aqui, né? É interessante notar que a velocidade do barco em relação ao vento é justamente a velocidade do vento em relação ao barco, só que ao contrário. É o mesmo vetor, mesma intensidade do vetor, mesma direção do vetor, só que sentido oposto, tá? Porque aqui o VBT, né, que é a velocidade do barco em relação à Terra, está negativo, aqui está positivo. Aqui está negativo, aqui está positivo. Ou seja, é o mesmo vetor, só está invertido, entendeu? Então eu posso, aqui no desenho, na geometria, simplesmente aqui, fazer isso aqui, sem problema, entendeu? E dizer, aqui, pegar aqui um vetor, aqui, que daqui é a velocidade do barco em relação ao vento, entendeu? Por que isso é interessante? Porque a gente vai perceber que esse ângulo aqui, ó, ele é suplementar a esse daqui, que é o beta, entendeu? E o beta, a gente tem o beta, porque o exercício deu o beta. Então beleza, né? Entendeu? E por que a gente iria querer, né, esse ângulo aqui? Pelo que vai acontecer agora, né? Bom, é imediato que a velocidade do barco em relação à Terra é a velocidade do barco em relação ao vento mais a velocidade do vento em relação à Terra. Por quê? Eu só peguei essa equação aqui, entendeu? Se a gente está assumindo que isso daqui é verdade, e é verdade, eu só mandei, né, somei ambos os lados, mais VVT, mandei esse cara para o outro lado e pronto, entendeu? Como que ficaria geometricamente, né, falando em vetor agora, né? A gente tem, eu acho que vai ser melhor colocar aqui, né? Já fazer direto no desenho. A gente tem, nossa, tá muito grande. Essa velocidade aqui, velocidade do barco em relação à Terra, tá bom? E a gente só vai somar, né? Esse daqui na verdade é o vetor resultante, né? O que a gente vai fazer é uma soma entre a velocidade do barco em relação ao vento e a velocidade do vento em relação à Terra, que é justamente esse vetor aqui, ó. Que é esse vetor aqui que a gente vai somar, né? Vai dar, vou fazer daqui, ó, vou colocar de amarelo. Um vetor perpendicular aqui, não vai fechar, finge que tá perpendicular, tá? Aqui tá perpendicular. Pronto, acabou. Aqui perpendicular. Aqui, mano, aqui acabou.
Aqui é a cor, por quê? Porque a gente já, velocidade do vento em relação à Terra, nós já conseguimos relacionar a velocidade do barco, que a gente não tem, com a velocidade do vento que o exercício deu, tá? Óbvio que assim, tá, é uma relação de geométrica aqui, tá, mas não é muito difícil de, de estabelecer essa relação. Aqui eu vou ser totalmente fiel à resolução do Renato Brito. Realmente, a partir daqui fica bem cristalina, ela fica bem cristalina. Então só vou seguir também para não ficar muito diferente. Até os ângulos aqui eu vou colocar tudo igual, tá? Aqui vai ficar, oh meu Deus, aqui vai ficar φ, aqui vai ficar gama, aqui vai ficar, vou chamar de θ, tá? Eu quero relacionar a velocidade do barco com a velocidade do vento, então eu vou fazer lei dos senos, né? Que é a velocidade do barco em relação à Terra, sobre o seno do ângulo oposto, que é esse daqui, seno de θ, é igual à velocidade do vento em relação à Terra, sobre o seno de φ, tá? Eu não sei quem é questão de φ, quem é questão de θ, tá? Mas a gente tem algumas informações, né? Primeira informação aqui, que θ mais φ mais gama é 180, né? Porque eles fecham um triângulo aqui, né? Então só um dos ângulos internos tem que ser 180. Tá? Só que quem que é φ? Φ é 180 menos beta. Tá bom? Quem que é gama? Né? 180 menos beta, né? Porque aqui são dois vetores, né, com sentido contrário. E um é suplementar ao outro, então acaba sendo essa relação. Quem que é o gama, né? Supondo, né, que esse vetor amarelo aqui, ele é perpendicular aqui às margens, no desenho não parece, mas é pra... No desenho não parece, mas ele é perpendicular. Supondo ele ser perpendicular, se a gente traçar uma outra perpendicular aqui, esse ângulo daqui vai ser gama também. Esse ângulo aqui, ele é complementar de alfa, né? Ele é 90 menos alfa. 90 menos alfa. Igual a 180. Entendeu? Agora eu tenho θ com beta e alfa. Beleza. Só isolar o θ, né? 180 com 180 cancela, tá? Beta e o gama fica beta. Beta e o gama não, beta e o alfa. Fica beta mais alfa menos 90. Esse aqui é o nosso θ. Tá bom? O φ, como a gente viu, vou colocar, fica aqui. Φ, ele vai ser aqui 180 menos beta. 180 menos beta. E substituindo aqui em cima, ele vai ter que a velocidade do barco em relação à Terra sobre o seno de θ, que é beta, mais alfa menos 90. Pera aí. Tá muito grande esse argumento aqui. Aí. É igual a velocidade do vento em relação à Terra, que é o U, tá? Sobre o seno de φ, que é 180 menos beta. Só que pela trigonometria, né, é fácil de demonstrar que seno de 180 menos beta, ou menos qualquer ângulo, né, é o seno do próprio ângulo. Seno de beta. Tá bom? Então aí a gente descobriu a velocidade do barco em relação à Terra, que é uma parte do problema, que é U vezes o seno de beta mais alfa menos 90 sobre o seno de beta. Tá bom? Bom, beleza. Aqui no desenho, tudo velocidade constante e tal, então
ele vai fazer essa travessia aqui, né, AB, com a velocidade que ele tem em um certo tempo, tá? A gente tem a velocidade, a gente tem um AB também, né? A gente não tem diretamente o AB, só que a gente tem a largura do rio, que é L, e a gente tem o seno. Então, é tranquilo falar que o seno de alfa é L sobre AB. De lambda B fica L sobre o seno de alfa, beleza? Então, fazendo D igual a VT, né? AB igual a V, BT vezes T. AB é L, opa, seno de alfa, VBT é esse trem todo aqui, aí, e T é apenas o tempo. Mano, aqui acabou. Só isolar o tempo. Então o tempo de travessia vai ser L seno de beta sobre o seno de alfa vezes o seno de beta mais alfa menos 90 vezes a velocidade do vento. Tá aí. Resolvido, meu filho. Tá resolvido. Esse é o tempo de travessia, tá? É interessante notar que no denominador a gente tem um seno de beta mais alfa menos 90. Então, assim, acho que analisamos superficialmente, não sei como seria uma análise mais profunda, né? Mas eu acho que isso implica que o seno, que beta mais alfa tem que ser maior que 90, né? Porque se beta mais alfa for igual a 90, ele vai ter seno de 0, seno de 0 a 0, né? E se o beta mais alfa for menor que 90, ele vai ter um seno de um menos ângulo, que é menos θ. E como o seno é uma função ímpar, vai ficar menos seno de θ. Vai ficar um tempo negativo, se não estou enganado. Então, não sei como que funcionaria, eu realmente não entendi essa dinâmica do... Cadê o desenho? Do beta, que é o ângulo da direção do vento, com o ângulo da direção da trajetória. Realmente, assim, parece que está interligado, mas não sei porquê, não consigo entender porquê. Mas acho que é outra discussão. Bom, é isso o vídeo. Muito obrigado.